Você já reparou que a gente vive como se o universo fosse só um grande cenário distante, bonito de olhar, mas inofensivo? A verdade é que essa ideia é uma ilusão confortável. Quando você começa a encarar de verdade o que a ciência suspeita que exista além do nosso universo, percebe que talvez a realidade seja muito mais estranha, assustadora e fascinante do que qualquer filme de ficção que você já viu. Enquanto a maioria das pessoas está preocupada só com boletos, trânsito e redes sociais, existe um abismo de perguntas gigantes esperando quem tem coragem de olhar para cima, e é justamente aí que está o pulo do gato. Entender essas hipóteses não é só curiosidade, é mudar a forma como você enxerga a própria vida, o tempo que tem aqui e até o que pode significar existir. Neste vídeo, você vai atravessar 5 hipóteses tão perturbadoras que no fim talvez até a ideia de realidade pareça frágil. Vamos falar de um nada absoluto, onde até o existir desaparece, de dimensões escondidas, de universos paralelos, de colisões cósmicas e da possibilidade de que tudo isso seja só uma simulação. Se ficar até o final, você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. Quando a pessoa ouve a palavra infinito, o cérebro dela tenta, quase desesperado, colocar isso dentro de uma caixinha. Ele compara com o mar, com o céu, com coisas grandes que ainda assim terminam em algum lugar. Só que o universo não se encaixa nesse truque mental. De repente, tudo que parecia sólido com borda e limite se dissolve. É aí que nasce aquele arrepio estranho. Perceber que talvez não exista um fim da estrada. Agora pensa na primeira hipótese. Fora do universo, um vazio absoluto. Não é escuro, não é branco, não é silêncio, não é vácuo. É o nada no sentido mais radical, onde nem espaço existe para se estar, nem tempo para se passar. Se alguém tentasse cruzar essa fronteira, simplesmente deixaria de existir como um arquivo apagado sem lixeira. Não sobraria nem memória, porque memória também é um tipo de existência. Esse cenário desmonta uma das maiores ilusões humanas, a de que sempre há um lado de fora onde podemos pisar, nem que seja em pensamento. Aqui nem isso é permitido. Nosso universo vira só uma bolha frágil de ser, cercada por um oceano de não ser. E o mais incômodo é pensar que nada garante que essa bolha não estoure um dia sem aviso. E se esse medo já é grande, espere até encarar a ideia de que lá fora pode não ser vazio, mas algo ainda mais esmagador. Agora imagine o oposto do nada absoluto. Em vez de um lado de fora vazio, um ambiente tão cheio de possibilidades que o nosso universo parece um rabisco na parede. Nessa visão, o cosmos que conhecemos seria uma película tridimensional boiando dentro de um hiperespaço com muitas dimensões. Não é só cima, baixo, esquerda, direita. São direções que o nosso cérebro nem tem palavra para descrever. Pensa numa folha de papel com um desenho. Para quem vive dentro do desenho, tudo é plano. Mas para quem está fora, existe altura, profundidade, volume. Do mesmo jeito, nós poderíamos ser esse desenho tridimensional colado na parede de uma realidade com 10, 11 ou infinitas dimensões. Lá talvez existam formas de matéria e energia que atravessam a nossa brana como um raio-x atravessa o corpo, sem nem pedir licença. E é aqui que a coisa fica ainda mais inquietante. Se houver inteligências vivendo nesse hiperespaço, elas poderiam nos enxergar como a gente vê uma sombra na calçada, curiosa, limitada, sem entender de onde vem a luz. Talvez para elas nosso universo seja só um detalhe, um dos muitos painéis pendurados nesse corredor dimensional. E se um dia essa estrutura maior tremer ou mudar, nosso universo inteiro pode ser só o primeiro a sentir o impacto, abrindo espaço para algo ainda mais desconcertante. Agora, em vez de pensar no fora como nada ou como hiperespaço, imagina um oceano fervilhando de bolhas. Cada bolha é um universo completo, com seu próprio espaço, tempo e leis da física. O nosso seria só uma entre trilhões. Em algum lugar desse mar,
Pode existir um universo onde nunca se formaram estrelas, e outro onde o tempo corre do fim para o começo, como um filme rebobinado sem parar. Alguns físicos imaginam que a cada evento quântico, o cosmos se ramifica. É como se a cada escolha microscópica surgisse um novo galho numa árvore infinita. Isso significa que pode existir um universo em que você tomou todas as decisões opostas às de hoje. Outro em que você nem nasceu. E até um em que a Terra jamais existiu. Cada pequeno e si daria origem a um mundo inteiro com sua própria história se desdobrando. Agora pensa numa coisa ainda mais sombria. Se existem essas bolhas todas, nada impede que uma colida com a outra, uma colisão entre universos, poderia distorcer completamente tudo o que conhecemos, como duas gotas de tinta se misturando num copo d'água. A realidade inteira pode ser engolida por outra ordem de leis. E se isso já é desconfortável, espere até imaginar que nosso próprio universo talvez seja apenas uma membrana prestes a trombar com outra. Agora, vamos imaginar que o nosso universo não é uma bolha solta, mas uma espécie de folha imensa, uma membrana tridimensional, uma brana, flutuando no hiperespaço, e não estamos sozinhos lá. Outras branas, outros universos também vagam por esse ambiente maior. Elas vibram, ondulam, se aproximam e se afastam, como lençóis tremulando num varal cósmico que ninguém vê, mas tudo sustenta. Alguns físicos sugerem que o Big Bang pode ter sido justamente o resultado de uma pancada colossal entre duas dessas branas. O liberaria uma quantidade absurda de energia, acendendo o nosso universo como uma faísca num tanque de gasolina. Se isso for verdade, então a própria origem de tudo que conhecemos veio de um encontro violento entre realidades paralelas, muito além da nossa capacidade de observação. E se aconteceu uma vez, por que não poderia acontecer de novo? Pode haver neste exato momento outra brana se movendo na nossa direção, invisível, indetectável por qualquer telescópio. Não temos radar para isso. Quando o impacto viesse, seria instantâneo. As leis da física poderiam ser reescritas, o espaço e o tempo esmagados e misturados. E se essa ideia parece extrema, espere até considerar que talvez nem sejamos reais no sentido clássico da palavra. Agora vem a hipótese que mais cutuca a nossa noção de realidade. E se nada disso aqui for real no sentido que a gente imagina? Segundo a ideia da simulação, o universo seria um software rodando em algum tipo de supermáquina fora daqui. Galáxias, partículas, até o tempo passando seriam apenas instruções em um código extremamente avançado, calculado quadro a quadro, como num jogo hiperrealista. Nesse cenário, nós seríamos personagens conscientes dentro desse sistema. A gravidade, a luz, as leis da física seriam como regras de um game, estabelecidas pelo programador. Fenômenos estranhos da física quântica, limitações de velocidade, ruídos no espaço, podem ser interpretados como otimizações ou efeitos colaterais desse código. O lado de fora do universo seria o hardware, o mundo verdadeiro de quem criou tudo isso. A parte mais incômoda é a sensação de impotência. Talvez o próprio código impeça que a gente descubra a verdade, como um jogo em que os personagens nunca conseguem ver o jogador. O máximo que fazemos é especular, testar hipóteses e desconfiar das falhas do sistema. E se um dia o criador resolver desligar, pausar ou atualizar essa simulação? Pois é, e é justamente esse tipo de pergunta que puxa você para a próxima etapa, onde tudo isso vira um roteiro completo e ainda mais imersivo. Depois de tudo isso, fica uma pergunta incômoda. Você ainda consegue olhar para a sua rotina como se nada tivesse mudado? Saber que talvez sejamos só uma bolha frágil, uma membrana prestes a colidir, ou até um código em execução, deveria cutucar a forma como você enxerga seus problemas, seus sonhos e o tempo que ainda tem por aqui. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai voltar para o automático
Ou vai usar essa sensação de espanto para questionar mais, estudar mais, viver de forma mais consciente? Comenta aqui qual dessas hipóteses mais mexeu com você e o que ela mudou na forma como você enxerga a realidade. Às vezes, uma pergunta bem feita vale mais que 1000 respostas prontas. Se esse vídeo abriu a sua mente, nem que seja um pouquinho, não guarda isso só para você. Inscreva-se no canal, ativa as notificações e continua comigo nessa jornada pelo desconhecido. Cada novo vídeo é mais um passo nesse abismo de mistérios que a ciência ainda não explicou. E quem sabe, em algum deles, você não encontre a peça que faltava para mudar a sua própria vida.